Agora vamos para a nossa premiação aqui. Maior presença geográfica da equipe. Bruna, conta pra gente como é que foi essa jornada para chegar até essa. Você teve que percorrer todos esses territórios? Perfeito, né? Eu acho engraçado essa premiação, esse tópico da premiação, porque é algo tão natural para mim, tão natural para o nosso modelo de negócio, né? Porque quando a gente fala de presença descentralizada de profissionais, a gente está falando sobre diversidade, né? E quando eu comecei a minha trajetória, na advocacia digital, em 2015, um dos principais pontos de mercado que eu trabalhei foi justamente essa necessidade de gerar uma democratização de acesso à justiça para pessoas que estavam fora dos grandes centros urbanos. Porque dentro dos grandes centros urbanos, e aí existem estatísticas nesse sentido, quase 80% dos advogados estão nos grandes centros urbanos. Então, e o restante é que atende interior, atende locais mais afastados. E nós temos talentos dentro desses 20%. E aí, quando você se propõe a ser um escritório de advocacia de capilaridade mundial, não tem como você fazer isso se você não trouxer os talentos Brasil afora, porque o Brasil é muito grande. E a realidade da advocacia em São Paulo não é a realidade da advocacia no Maranhão. Como que você pretende captar clientes no Maranhão se você não sabe a realidade social, a realidade daquela população do jurisdicionado, né, maranhense? Então, é algo muito inato ao modelo de negócio. A gente não entende inovação sem diversidade, e diversidade pauta também a diversidade geográfica. Então, um dos pontos indispensáveis que a gente tem na contratação é justamente manter um equilíbrio regional para que a gente consiga trabalhar inovação a partir de ideias diferentes que estão associados às vivências desses profissionais. Então, eu acho, para mim é algo muito natural que não justificaria talvez um reconhecimento nesse sentido, porque é próprio do modelo de negócio, né? E é principalmente sobre isso, Ken. Não adianta você querer ser um escritório de capilaridade mundial ou nacional se os seus advogados são de São Paulo somente, ou são só de BH. Você não vai conseguir comunicar a mensagem que você precisa comunicar. Maravilha, vamos aprofundar mais isso. Mas agora, assim, tem uma premiação e você ganhou Sim, e ela, por entendeu? Muito, muito favor, né? merecida. Parabéns. Muito bem. E a gente tem o cliente interno e a gente tem o cliente externo, né? Quando a Uhum. gente fala, do foco do cliente, a gente está falando dos dois. E o cliente interno é justamente os colaboradores. Porque para a primeira pessoa que você precisa vender é para quem você quer trazer para sua equipe. Porque se ele não compra a ideia que você deseja passar e o propósito que faz sentido para o seu negócio, é, se ele não compra, ele vai comprar a ideia de outra pessoa. Então, para a primeira pessoa que você vende é justamente para o seu colaborador. E no nosso caso especificamente, ao contrário dos colegas, o nosso cliente, a comunicação com ele é quase que em sua grande maioria digitalizada, né? É a pessoa que está antenada, e não tem como a gente tomar decisões que sejam efetivas se a gente não estudar o cliente com profundidade. Mas no começo da minha trajetória, o foco era no cliente. E aí eu entendia que a gente precisava modular o negócio em cima dessas necessidades. Só que quem cuida do cliente não sou eu. Quem cuida do cliente é a equipe. E aí o meu papel enquanto gestor é cuidar da minha equipe, para que a equipe consiga cuidar do meu cliente. Então é um trabalho escalonado e só funciona porque é um trabalho escalonado. Se você, enquanto gestor, está preocupado só com o seu cliente e não está preocupado com a sua equipe, essa conta não fecha. Porque quem cuida do cliente não é você diretamente. A não ser que você queira ter uma cartela de 20 clientes, 30 clientes. Se quiser ter 5.000, não tem jeito.
colocar as pessoas nos lugares certos também, né? Porque você pode trazer o melhor talento e ele não ser o melhor talento para aquela função específica que você colocou. Então, do mesmo jeito que você não consegue vender uma solução para dor, para um cliente que não tem aquela dor, você também não consegue manter um talento se ele está desenvolvendo uma atividade que não tem fit com ele. Então tem que ficar muito atento a essas questões, porque não diz respeito só a trazer os melhores talentos. Essa retenção só vai acontecer se o trabalho que ele desenvolve é um trabalho que tem fit com as habilidades dele. Sim, eu entendo da mesma forma e eu entendo que tecnologia é indispensável. Por mais que a gente entenda que recursos humanos seja a nossa prioridade, sem tecnologia não existe crescimento organizado e não existe tomada de decisões inteligentes também. E a tecnologia é um fenômeno mundial. Se a gente não absorve essa realidade dentro dos nossos negócios, o concorrente vai absorver. Isso é uma realidade. Então, eu utilizo a tecnologia e eu enxergo a tecnologia como uma aliada, de peso na tomada de decisões inteligentes. Então, hoje a tecnologia me permite acrescentar ou tirar do meu escopo de serviço produtos jurídicos, eu chamo de produtos jurídicos, mas são serviços jurídicos, né? Produtos jurídicos que não têm rentabilidade, ou produtos que vão me dar um retorno financeiro muito demorado, ou produtos que eu teria que fazer um investimento muito grande que não faz sentido, e o contrário também, né? Então, sem tecnologia, a gente não consegue trabalhar numa perspectiva de fato, enxergar o nosso escritório de advocacia como um modelo de negócio, como uma empresa, e a gente também tem que parar eu falo que o advogado, o ego dele é tão grande, né? A maioria deles, tem alguns que não. Mas a gente tem que parar de enxergar, nos enxergar como a última Coca-Cola do deserto e começar a enxergar que existem modelos de negócios de empresas que estão faturando bilhões e que se a gente consegue olhar para eles e ver o que que a gente consegue aplicar isso para a nossa advocacia digital. E aí, o que todas elas estão fazendo passam pela tecnologia. Maravilha. Vamos botar uma pimentinha aqui. Vamos botar uma pimentinha aqui. Seguinte, vamos falar de conflito de gerações. Vamos entender que a gente entende que boa parte da nova geração está aqui reunida, né? Uma nova geração mais tecnológica, mais humanizada, né? Mais inclusiva, mais dinâmica e por aí vai. Olhando para outra geração, a passada, assim, que veio até aqui no direito, advogado, o que que não pode ter nessa nova geração? O que que tem que ficar de qualquer jeito para trás? Nossa, essa é muito boa. Eu vou começar porque eu sou Eu vi o olho polêmica brilhando. mesmo e eu adoro polêmica. Mas assim, se resume a deixar passar o ego. O advogado precisa suprimir o ego que foi construído durante toda a faculdade de direito e toda a história da advocacia. Não cabe mais o ego dentro dessa nova advocacia. Então, o advogado que é recente, recém-formado, ou quem está vindo aí, meu, tira o ego rápido, porque senão você vai patinar bastante. E como que deixa o ego de lado? É uma decisão, é olhar para frente e entender. Quem paga minhas contas é o meu cliente. E o meu negócio existe para o meu cliente e não o cliente para mim. Então, é entender que tudo isso gira em torno de uma outra pessoa e que você é um instrumento. Agora, enquanto você imaginar que o cliente é que te serve e não você que serve o seu cliente, aí realmente você vai ficar dentro daquele modelo tradicional da advocacia do século XVIII, XVII. Sabe? A palavra é serviço. A gente presta serviços jurídicos. E isso significa servir. Claro que não tem aquele caráter pejorativo do servo, de Roma, tá, gente? Vocês que adoram o direito romano aí. Não é essa a perspectiva, é a perspectiva de você apresentar uma solução adequada para os problemas do seu cliente e não o contrário. E é você pensar que o seu cliente colocou o problema da vida dele na sua mão.
Olha a responsabilidade disso. E aí, como é que trabalha com o ego? Não tem jeito. Se eu fosse falar para a Bruna do começo da carreira, eu diria, a primeira coisa que eu diria para ela é comece pelo porquê, que é o propósito. Porque a Bruna demorou 8 anos numa advocacia empresarial porque disseram para ela que empresarial dava dinheiro. E não tem nada a ver comigo. Eu advogo para o público LGBT. Não tem nada a ver comigo. Então, a primeira coisa que eu faria era comece pelo porquê. O que que te motiva nesse mundo? O que que faz sentido para você? Porque ganhar dinheiro ou não é uma consequência de um trabalho bem estruturado, de um trabalho bem feito. E todas as áreas do direito, eu nem enxergo mais como áreas do direito, né? Todas as possibilidades jurídicas podem gerar dinheiro em igualdade de possibilidades. Não existe uma área mais próspera do que a outra. Essa seria a primeira coisa. A segunda coisa que eu falaria é, entenda o que você é único, que é o seu diferencial. Entenda o que você faz que é diametralmente oposto das outras pessoas. Porque a oportunidade está ali, está na singularidade. E terceiro começa fazendo aquilo que é mais barato, mais fácil e mais simples. Não inventa moda. Faz o arroz com feijão, que você já está fazendo mais do que 90% dos outros advogados. E estar Tem que se preparado, preparar. desculpa te cortar, estar preparado é entender que vai muito além do conhecimento jurídico, tá, gente? Esse é o ponto central. A gente precisa aprender a beber da fonte de outros segmentos, de outros departamentos. Saber a lei por si só não vai te colocar nessa posição de destaque, né? Independente se você vai ser gestor ou não, tá? E existem uma série de habilidades que são complementares e que se a gente só aprende se a gente beber de outras fontes. E eu não conheço nenhum advogado hoje que seja bem-sucedido que não entenda de assuntos correlatos que sejam diferentes do universo jurídico, como inteligência emocional, gestão, comercial, captação de cliente, marketing e afins. Então, é enxergar que o universo jurídico ele é limitado. Se você ficar numa atualização e num um aperfeiçoamento só jurídico, dificilmente você chega lá. Ou seja, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, gestão Sim. emocional, propósito. Porque a gente percebe que essa nova geração, ela se preocupa realmente com toda o ser humano integral, né? Não é só o aspecto profissional, como a gente aprendeu, né? As gerações, não, tem que ser profissional, isso aqui. E a pessoa, né, deixava em segundo plano todo o resto, família, saúde e tal. Então, o que a gente percebe é que essa geração, para ter sucesso, ela precisa realmente olhar para o todo, se desenvolver em outras habilidades que a faculdade não vai ensinar. Cada vez mais buscar isso. Então, assim, para fazer a última rodada aqui, eu quero que cada um fale aqui qual que é o maior desafio que vai ter daqui para frente. Porque, maravilha, o que a gente viu aqui é como vocês chegaram até. Só que, né, talvez não seja as mesmas habilidades e experiências que vão levar vocês para o próximo nível. Qual que é o próximo desafio? Qual que é o desafio? E ampliar para qual seria também o próximo desafio do mercado de direito. Talvez 13 minutos foi pouco agora, né? Pois é. Não, mas é o último, pode um pouquinho mais. Bom, então vou começar. É, A gente, né, enquanto modelo de negócio da Bicha, nosso maior desafio, nosso próximo desafio é internacionalizar, que era algo que já estava planejado desde o começo e a gente chega que o modelo de negócio é replicável, em alguns outros locais. Então, para a gente, o próximo desafio passa por aí, né? Já existe hoje um domínio de mercado nacional e para a gente o próximo passo
é fazer a internacionalização e aí ter que começar do zero, né? Porque é outra cultura, é, é outra legislação, é uma outra perspectiva. Né? Mas eu acredito que o desafio do mercado ainda é o mesmo de 10, 15 anos atrás, porque as pessoas ainda estão patinando naquilo que eu enxergo que é muito básico, sabe? O desafio do mercado diz respeito à padronização da advocacia. As pessoas ainda acham que a advocacia precisa acontecer da mesma forma que acontecia no século XVIII. E isso não cabe mais. Então, é muito mais uma quebra das expectativas que foram colocadas ao longo da nossa formação enquanto profissional jurídico do que um desafio real de mercado, sabe? E é entender também que a gente consegue criar oportunidades a partir de pensar um pouquinho fora da caixinha e enxergar o cliente como um ser completo, e não só apresentando soluções jurídicas para aquele cliente, sabe? Então, eu enxergo que o futuro da advocacia, contrário senso do que a OAB diz, está além de enxergar o nosso cliente como sendo um demandador jurídico. Porque ele não é só um demandador jurídico, ele é uma pessoa com uma série de questões que precisam ser resolvidas e que a partir do nosso trabalho isso pode acontecer se a gente conseguir enxergar um pouquinho para o lado. Muito bem. Também quero agradecer o convite, agradecer o bate-papo, né, com os colegas. A gente sai daqui aprendendo, entendendo pela sinergia, entendendo que a gente está no caminho certo. E para quem está do outro lado, né, do computador, é dizer que é possível. Não é um caminho que é da noite para o dia, não é um caminho milagroso, mas é possível. E é muito mais factível hoje do que era há 15 anos atrás, quando eu comecei na advocacia. Tá? Então, ouçam, busquem informação, ouçam quem de fato está fazendo diferença no mercado. E isso só é possível se você conseguir alinhar o seu propósito de vida com aquilo que você faz. Quem você, enquanto ser humano, não você, enquanto um profissional, não é dissociado de ser humano. O resto é consequência, gente. É consequência, vem com o tempo, mas vem.